下午好, boa tarde, gente. Eu sou a professora Paul. Mais um bate-papo ao vivo. Que ideia é essa de estudar chinês com meu aluno hoje? Hoje eu convidei Pedro, tá? Então, entre meus alunos até a faculdade onde ele estudava, eu acho que muita gente conhece ele. Por quê? Porque a relação dele com a viagem, com a China é fantástico, ok? Então, também ele tem uma fama, ele é um aluno que é um dos mais avançados entre todos os meus alunos. Ó, esse é só porque ele estudou há mais tempo, gente, ok? Daqui a pouco podemos perguntar a ele sobre isso, tá? Então, pelo o que eu sei, tá? Esses recentes anos, ele já estudou na China, ele já morou um tempo na China, ele já morou no Hong Kong, então até estudou, eu acho que o cantonês, até a fonte tradicional, essas coisas bem interessantes. Ele gosta muito de cozinhar, tá? Gosta muito de comida, então por isso eu e ele tem muito assunto em comum, ok? Então, hoje que o nosso assunto é somente sobre estudar chinês, não. Vai ter muita coisa. Porque se você já tinha visto aqui meu bate-papo na última duas vezes, que semana passada com Carolina, uma semana com a professora Juliana, então você vê que eu pergunto várias coisas sobre um pouquinho chegando a vida pessoal das pessoas. Porque eu quero que o Brasil, que todo mundo entenda que tipo de gente estuda chinês, ok? Então, chinês é uma língua difícil. Eu acho que você vai ver duas vezes, tá? No bate-papo. Aí, uma das vezes, como é que eu vou conseguir começar? Que alguém está interessado? Tem um plano para começar a estudar chinês? Qual a sugestão? E esse tipo de coisa eu também pergunto meus alunos e nessa entrevista, tá? Então, se você tiver ou mais pergunta, você também pode, tá? Também pode mandar e a gente vai resolver ao vivo, na hora, tá? Então, hoje é sábado, como que todo mundo está? Todo mundo está em casa, tomá-la. Essa que é a melhor opção, tá? Para mim, melhor a gente ficar em casa. É muito longe para a gente chegar o livre, o seguro, sair da casa. Se você precisar de sair, usa máscara, tá? Usa máscara. Esse é bom para você, é bom para todo mundo, tá? Então, daqui a pouco, a gente tá esperando agora já de 17 horas, tá? Então, vamos ver que o Pedro tá chegando, vai começar a nossa bate-papo, ok? Então, quem chegou? Deixa eu ver. Isabela! Olha, gente, vamos falar um pouquinho. Quem está aqui online agora é a Isabela, tá? Aí, Isabela, a gente precisa falar. A semana que vem, vamos falar com a Isabela. Tá, ok? E eu sei que muitos meus alunos estão loucos para falar com ela, tá? Então, eu vou começar. Pedro chegou agora. A gente vai começar a nossa bate-papo agora. Boa tarde, Xiao, Isabela. Ok. E semana que vem que a gente vai começar a conversa contigo, ok? Então, Oi. Pedro vai entrar agora. Entrei. A minha capa Aham, da imagem não, né? entrando um pouquinho devagar, eu tô esperando, tá? Ok, Luana! Oh, 下午好. Ok, olha, hoje a gente tem muitos meus alunos, tá? Todo mundo. Olha, Pedro, o que aconteceu com sua conexão? Dá um jeito. Não sei, Ok? dá pra ouvir a minha voz? Ué? Aham, não posso ouvir a voz, mas a gente quer te ver, né, também. Não pode ser Calma voz, aí, isso calma não é aí. rádio, né? Não, eu sei que Ah, eu tô entrando. ok. Tenta entrar de novo. Tá, eu vou de novo comentar que às vezes que a conexão é um pouquinho ruim. Então, vamos ver se agora que ele vai conseguir, tá? 好，帕奇，哦，帕奇san, ok. 好的，aí a gente também tem 下午好，帕奇, a gente também vai ter um bate-papo com Paty também. O Paty San tem muita história sobre China. A história dela é fantástica também. Eu uso muito o exemplo dela, tipo, experiência pessoal dela nas aulas. Ou ajuda muita gente, ok? A gente dá muita coisa a perguntar a ela também, ok? Ah, eu não sei porque a minha câmera não tá funcionando. Calma aí. Aham, a sua câmera não tá aparecendo. E eu acho que você aumenta um pouquinho a voz também, Pedro, para a gente conseguir ouvir você. Eu acho que é um pouquinho baixo, tá? Alô? Aham, sim, sim, tô ouvindo. Melhorou agora a voz? Aham, melhorou sim, melhorou sim. Tá, agora então eu só preciso resolver a câmera.
Aham. Mas eu não E o que sei. aconteceu que sua câmera não pode aparecer? Gente, se o Pedro não aparecer, a gente pode imaginar o que ele parece, tá? Ele é um menino lindo, tá? Ah, super. Jovem, ok? Ele não usa o óculos, tá? É forte, tá? Inteligente, ok. Oh, Pedro aparecendo! Ok. Olha, a gente esquece o que eu Nihao. falei antes, tá? Esse jovem, tudo lindo, isso esquece, tá? Aí a gente vai começar. Ok. 好，下午好，不好的。Oh, boa tarde, Júlia. Boa tarde todo mundo, tá? Eu sou professora Pau, então hoje a gente vai ter terceiro episódio, bate-papo com meus alunos sobre que ideia é essa de estudar chinês. Aí, antes de bate-papo, antes de você chegou, Pedro, eu falei um pouquinho para as pessoas, tá? Eu falei, ni hao, Isabela. Aí a gente está falando que você é um dos mais avançados alunos que eu tenho. E também eu falo para Ah, as pessoas, olha, só porque ele estudar mais tempo, tá, gente? Não é nada mágica, ok? Mas um pouquinho mágica tem. Porque sua vida realmente é muito mágica. Então vamos ah, começar primeiro. Por que você estuda chinês? Esse é que eu pergunto a todo mundo. só Por quero quê? comentar que antes disso, que na aula que a gente teve agora há pouco, ela falou assim: Eu não acredito que você é um dos mais avançados e não sabe isso. Eu não falei isso. Eu nunca falei isso. Não acredita ele, não, tá? Não, gente, não ouve ele. Esse é ruim para marketing, não ouve ele, não, tá? Ele é o aluno mais avançado. Não, tô brincando. Não, mas não é tão avançado. É, Aham, aham. é bizarro Por que porque você estuda chinês? eu sei algumas coisas muito complexas e algumas coisas muito básicas eu não sei, porque o meu aprendizado de chinês ele foi não linear. Assim, no geral. Uhum, Eu não. Eu estudo chinês, na verdade eu não sei. Eu acho que eu tenho que falar por que que eu. Estudar chinês foi uma consequência, na verdade, na minha vida. Eu nunca decidi, tipo, uhum, eu acho que eu vou estudar chinês porque eu quero fazer negócios com a China, entendeu? Isso nunca aconteceu. Eu queria morar na uhum, China e eu queria aham, aprender sobre a China. Foi isso. Desde pequeno, uhum, muito pequeno. Tão pequeno que provavelmente eu não me lembro assim com que idade, mas talvez com 10 anos, 12 anos, 13 anos, eu já falava que eu queria ir uhum, pra China. Sempre, a minha mãe tá uhum, assistindo, porque ela sempre conta. Eu sempre fui muito fascinado. uhum, Tipo, nunca fui de gostar muito dos lugares mais convencionais, assim. Eu acho que a China me aham, escolheu e eu escolhi a China, entendeu? E estudar chinês foi entendi. uma consequência disso. Aí, Uhum, quando eu decidi aprender sobre a China e viver tudo que era relacionado à cultura chinesa, quando eu decidi morar na China, aí estudar chinês uhum, veio também, entendeu? Porque eu precisava. Porque para se conhecer uhum, uma cultura, a língua é fundamental. Aí foi assim, ok. foi indo. Então foi uma escolha, tipo um sonho desde pequenininha. Você está muito interessado em cultura, em povo, em lugar. Mas eu falar uma piadinha, tá? Que por que a China você não escolher, vamos supor, Moçambique? Apesar de que eu tenho muita vontade de ir para Moçambique também, mas eu. Aham. Mas Por era que China? China. Tipo, o meu fascínio era com a cultura chinesa, eu não sei, talvez pela história Uhum. que era tão antiga, pela dimensão. Aham. Porque naquela época se ouvia falar muito da China, mas pouco se conhecia. Uhum. Tipo, quando eu era pequeno, a China estava voltando a ser falada sobre a questão do Aham. desenvolvimento econômico e tal. E isso me Uhum. fascinava, assim, que era tão distante e tão antigo e tão grande. E começou Uhum. a falar mais sobre o papel que estava exercendo globalmente, assim. Eu acho que foi um conjunto de coisas que foi me fascinando. Entendi. E não convencional, e tem a coisa de ser um governo diferente, e tudo isso, assim, Uhum. sempre foi muito fascinante. Eu queria aprender sobre esse lugar, sabe? Que se sabia tão pouco. Uhum. Aí, Uhum. aí eu decidi que eu queria ir. Eu enfiei isso na minha cabeça de uma tal maneira, infernizei tanto, 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 Uhum. que foi Ok. assim que eu fui E, morar em Hong Kong. A gente vai chegar nessa e parte. essa que eu quero perguntar. Quando eu conheci você antes de começar a ter aula, naquela época que você me disse que você começou a estudar chinês, na verdade, você não começou a estudar mandarim. Você começou com cantonês. É, E por que então. o Hong Kong? Fala um pouquinho para a gente sobre essa história. Tipo, quando você era pequena, né? Isso acontece. Eu comecei a estudar. Na verdade, quando eu fui morar em Hong Kong, eu não conheci. Eu tinha 16 anos, né?
E eu Aham. não. Que eu fui fazer intercâmbio de ensino médio. E eu nunca tinha estudado chinês. Uhum. As primeiras Uhum. chinês que eu estudei na vida foi quando eu já sabia que eu ia morar em Hong Kong. Eu pensei, nossa, agora eu preciso aprender um pouco. Porque apesar de se falar inglês, lá se fala Uhum. cantonês, que é Uhum. do chinês. São Aham. os grandes grupos da língua chinesa, né? O cantonês é uma delas, Uhum. é muito diferente de mandarim, muito. E no Brasil, Sim. nessa época, estava se começando a se falar em mandarim, né? Mas eu pensei, eu vou morar em Hong Kong e o meu intuito de ir pra lá era aprender a falar, era aprender sobre a cultura de Hong Kong, né? No meu intercâmbio. Uhum. E aí eu tinha que aprender um pouco de cantonês. Eu ia morar com uma família hongkonguesa que falava cantonês e tal. Uhum. Primeiras coisas que eu aprendi em chinês, assim, que eu comecei a olhar um site de cantonês na internet. Aí eu me lembro de Uhum. copiar umas frases assim, você sabe falar cantonês? Lei se gong guan dong a. Uhum. Completamente Aham. diferente. E, e aí foi indo, aí tá, aí eu fui morar lá, e aí Uhum. eu já falava inglês nessa época e tal, já conseguia me comunicar, então não era uma questão, porque várias pessoas vão pra Hong Kong fazer intercâmbio e querem aprender a falar inglês, sabe? E aí Uhum. meu pai comentou, eu sei bem, ele sabe bem, quando eu falava que queria ir pra China. Aham. Ok. Aí, aí, enfim, aí eu comecei, só que cantonês é muito diferente, muito difícil de mandarim. E em Hong Kong ainda se usa caracteres de chinês tradicional, né? Fonte tradicional. Uhum. Fonte tradicional. Aí eu comecei a estudar e tal, Aham. e aí eu não sabia nada de mandarim, nada. Eu não, na verdade, o Uhum. primeiro ano, quando eu morei lá, eu aprendi quase nada de mandarim. Ah, muito pouco Aham. mesmo. E Uhum. estudava cantonês, só que muito, muito diferente. A pronúncia Uhum. é completamente diferente, cantonês tem vários tons, tem mais tons do que mandarim e tal. Só que eu Uhum. queria, porque, tipo, essa família que eu morava, eles falavam cantonês, sabe? A comunicação, a Uhum. questão de, tipo, de integração cultural, lá onde eu vivia, então, lá era cantonês. Só que é muito menos Uhum. usado, muito mais difícil, Uhum. e muito Uhum. diferente de mandarim, muito, muito, muito. E Uhum. aí, que mais? Aí, enfim, E aí, você tinha aqui você tem uma relação, eu lembro lá que é muito, muito família com esse hoster, a mom, quando você estava em Hong Kong, não é? Que essa senhora, ela vem aqui no Brasil, eu lembro, quando você se formou, não foi? 2 anos atrás? Aí eu ia encontrar ela, um prazer para mim, que ela é de Hong Kong, gente, tá? Que a host mom dele, que o de Hong Kong, que pega 2 aviões, não é? Da China, muita gente não sabe. Para você chegar na Ásia até o Brasil, precisa 2 voos, não foi? E dois cada voo voos. pelo menos 12 horas. Aí Aham, ela já é uma senhora, tá? E ela chegar aqui só para participar da cerimônia quando você formou. Que coisa! aham. Incrível, Não, né? sim, a minha família é chinesa, a gente tem uma relação muito forte, até hoje, Aham. hongkonguesa, né? Uhum. E aí ela Uhum. veio visitar na minha formatura e tal. E aí, Uhum. é bem interessante, porque o meu pai, a minha mãe chinesa, que foi com quem eu Aham. morei com essa família e tal, ela não fala mandarim Uhum. direito. E Tá. o meu pai chinês fala mandarim super bem. Aí, Uhum. hoje, quando eu vou pra lá, eu falo em mandarim com ele e eu falo em cantonês com ela. Em cantonês não, em cantonês, que é uma mistura, assim. Mas assim, só a gente é muito, muito Uhum. próximo e tal, a gente sempre se fala, eu já fui visitar eles várias vezes. E aí ela Uhum. veio na minha formatura, veio pro Brasil. Foi bem legal. Tava toda a minha família do Brasil e ela também. Uhum. É uma Uhum. vida toda. Oh, Ah, eles decidiu o sobrenome, o nome da família deles. Foi aham. eles que deu o seu nome em chinês para você, tá? Sim, Então, o meu primeiro dia. na nossa aula aqui, Pedro, eu nunca chamo ele Pedro. Para mim, ele não é Pedro. Para mim, ele é Bohao. É Deng Bohao, tá? Aí, esse Sim. nome em chinês, primeira vez que eu encontrei aqui, professora, meu nome é Deng Bohao. Como assim? Deng Bohao? É um nome de um chinês? Ah, assim foi. Foi uma host mom, uma família em Hong Kong, minha família em Hong Kong que me deu esse nome, tá? Aí É. essa família que trata que nem o filho deles, não é assim? Uhum. Eu tenho a chave da casa E até eles hoje. filho Se deles. eu chegar lá, eu posso chegar e entrar direto. Até hoje. Como se Uhum. fosse minha família. E eles me deram esse nome, que é um nome super cantonês, né? Muito. Poahao, é um nome bem do sul da China e tal, e é um nome chinês de Uhum. fato. Tem um significado que Uhum. nem. Muito É, chinês. Em chinês eu fiquei chocada no começo. aham. Ok. Bom, porque em cantonês é tampao.
E aí eles chamam aqui Taho, Uhum. só Pedro. E só que é um nome em chinês, assim, Uhum. então nunca foi uma tradução. Ele lembra o meu nome, mas, mas é um nome chinês de fato, tem um significado. Ho é herói, né? E ele representa força e tal. E Tang é o Uhum. nome Tang, é o nome da família. Sobrenome dele já. É muito, muito comum, tá? Ok, eu vi que máximo, 是的, Paty. Muito, muito massa essa história. Ok, agora a gente fala que você passou algum tempo em Hong Kong como estudante da intercâmbio, estudou cantonês, tá? Fala cantonês, estudou fonte tradicional. Mas depois eu sei também, você passou um tempo em Beijing. Ah, Não foi? é, Você foi estudar chinês em Beijing também. Como fui. que é essa experiência? Exato. Aí tá, não, tem que contar a história da minha vida toda, né? Acho Aí que não vai ter tempo, mas vamos tentar. tá, aí foi tudo muito, aí tá, então em Hong Kong foi tudo voltado para cantonês e tal, experiência Aham. de bem hongkonguesa específica, né? Porque esse era o meu intercâmbio, esse era o Uhum. propósito. Só que aí, quando eu voltei, eu tinha essa vantagem, talvez, de saber sobre a Uhum. China e tal, e eu queria aprender mais sobre Aham. isso. E, enfim, aí eu comecei a estudar mandarim. Eu pensei, aí, bom, agora Uhum. já tive a experiência em Hong Kong, foi legal, mas para intensificar Uhum. qualquer aprendizado sobre a China, eu tenho que aprender a falar mandarim. De qualquer jeito, é a língua Aham. nacional, né? E Uhum. aí a base que eu tinha de cantonês ajudou bastante. Assim, porque é bem diferente, o som é bem diferente, mas eu tinha aprendido muito a escrever quando eu estava lá. E a E quando escrita é a mesma. escrever, se mais uma língua. Para a pessoa E a não escrita é a sabe. mesma A língua. pronúncia é muito diferente, mas escrever é mais uma língua. Por isso, É. quando você já sabe muito em cantonês, ajuda muito para você estudar mandarim, com certeza. Porque em Hong Kong era muito difícil aprender a falar, porque eles falam, é muito fácil de comunicar em inglês, sabe? Todo mundo falava comigo em Uhum. inglês. E aí eu Uhum. queria aprender chinês, então eu estudei muito como escrever. E a escrita foi o que mais me Uhum. fascinou, assim, porque o chinês é a escrita, né? É, Uhum. sei lá, o que representa, eu acho que a expressão mais forte da língua chinesa é a escrita. A escrita chinesa é o que une, Uhum. né? A China é China porque se escreve chinês. Isso é super incrível. E E aí, hoje você ainda escrever, alguma vez você ainda me entregar o dever de casa, você escrever em fonte tradicional às vezes. às vezes eu erro. Até hoje, às vezes eu ainda Aham. erro. Porque eu É, abri. não, que não é erro, isso não é erro, para mim isso é engraçado, tá? E você está confundindo dois fontes, é uma mistura seu chinês, ok? E o jeito de falar também. Agora bem menos, mas quando eu comecei eu misturava muito. De falar alguma coisa em Uhum. cantonês no meio da frase. E Aham. aí isso é bem difícil separar os dois na minha cabeça. Mas enfim, aí Uhum. tá, eu comecei a estudar chinês, aí mandarim, aí estudei um pouco, aí durante a faculdade eu fui estudar mandarim mesmo, que eu queria consolidar esse conhecimento. Aí Uhum. eu fui estudar Uhum. na Universidade de Língua de Pequim, um semestre. Uhum. E é Dutch, Uhum. Uhum. aí, Esse que é mas, o aonde a gente inventar o nosso livro. O livro que meus alunos usam, a gente usa para estudar chinês, é isso. exatamente da faculdade, um dos melhores da China, tá? Para ensinar estrangeiro a falar chinês. Mas quando você estava lá, eu acho 6 meses, não foi, Porra? Não foi seis Uhum. meses você morou lá. Aí, por 6 meses, qual a maior dificuldade para você quando estava na China? Quando eu morei em Pequim, qual a maior dificuldade? Uhum. Sim. Ai, nossa, essa pergunta é Tem difícil. tanto, você não precisa nem pensar, tem uma lista. Ok? É porque Pequim é um lugar muito difícil. Difícil em que Ah, sentido? Difícil em que Pequim, sentido? assim, é mais fácil viver em outros lugares da China, eu acho, ou se virar em outros Aham, lugares. Pequim é famosa por aham. ter uma rigidez, né? É muito Uhum. frio. Eu morei lá no inverno. É muito poluído. Inverno é difícil lá. À noite, É né? frio, muito poluído. As pessoas lá têm uma personalidade mais forte no tratamento. Hum. Então tudo é mais difícil. Uhum. E a comunicação é difícil, porque o Uhum. meu chinês não era tão bom. Hoje eu acho que é melhor do que Uhum. naquela época. E, Uhum. e se comunicar, eles têm um sotaque muito forte em Pequim também. Eles têm um grrr, grrr. Hum. Eles falam pra Agora que eu preciso explicar um pouquinho esse sotaque de Beijing, tá? Para a pessoa não sabe, mandarim é pronúncia oficial de chinês, tá?
Só que em Beijing, as pessoas falam um tipo de chinês, é mandarim sim, mas só que tem um sotaque deles. E esse sotaque é muito parecido às pessoas do interior de São Paulo. É o quê? Porta, não é? Tarde. E esse tem um monte em Beijing, tá? Então, para a pessoa que não está acostumada com o sotaque deles, não é fácil. É difícil para você fazer amizade lá, quando morou lá? Muito difícil, muito difícil. Eu fiquei Uhum. mais amigo das pessoas que não eram de lá, no geral. Assim, quem também Entendi. estava indo estudar, o Uhum. pessoal da faculdade e tal. Fazer amigos de Uhum. Beijing é bem difícil. É diferente de fazer Uhum. amigos de Hong Kong ou de outros lugares da China. A maioria dos meus amigos chineses são de outros lugares da China. Eu acho que de Pequim eu Aham. não tenho nem. Assim. Pequim é uma Entendi. cidade muito rígida, é uma cidade muito bruta, né? Uhum. Enfim, é uma cidade gigantesca, cada um vivendo a sua vida, uma correria. Uhum. E, enfim, então foi bem desafiador, assim, esse período em Uhum. Pequim foi mais difícil de me adaptar do que o período que eu vivi em Hong Kong. Apesar de quando eu Entendi. morava em Hong Kong, o meu conhecimento sobre a China era bem menor. E eu Uhum. e era uma criança, né? Eu tinha 16 anos. Em Pequim eu já era mais velho, Uhum. tinha alguma coisa. E, Uhum. mas enfim, aí eu sobrevivi a Pequim e sobrevivo a qualquer lugar, né? Aham. Oh, olha, gente, o Pedro falou, se você sobreviver ao Beijing, você sobrevive em qualquer lugar do mundo. Ou esse é sensacional, tá? E eu sempre acho que também sobreviver ao Rio de Janeiro também sobreviver a qualquer lugar do mundo. Eu acho, como uma chinesa, Eu minha opinião. Ok? No Rio também não é sobrevivi. fácil, mas carioca a gente levanta, não é? Ok, 好不好? Então, você é do sul, tá? Eu sei que você é família do sul. Aí, você escolher Rio, por quê? Então, na verdade, a vida, os lugares me escolheram, né? Eu acho que não fui eu que escolhi eles. O Uhum. Rio de Janeiro me escolheu também, assim como a Índia me Ok, escolheu. tem uma coisa, tipo, os dois lados que você escolhendo. Porque eu sei que hoje em dia você trabalha em empresa chinesa, grande Uhum. empresa chinesa, tá? Aí, que por que você fala chinês já ajudou um pouquinho? Você conseguir emprego? Sem dúvida, sem dúvida. É o fato de eu ter morado na Entendi. China, de eu ter vivido na China. Na minha empresa, Uhum. o desafio intercultural é muito grande, assim. Aham. Então, isso com certeza é levado em consideração, entendeu? Se eu já sei viver com Uhum. chineses, interagir, porque vem muitos Uhum. chineses trabalhar aqui e esse conflito cultural é Uhum. muito intenso, assim. Então, isso Uhum. com certeza. Talvez não tanto a língua, eu acho que até é porque a gente fala muito inglês, né, no trabalho. Uhum. Então, muito mais do que a língua, claro, é o fato do conhecimento intercultural, E de eu acho que poder sim. Isso faz saber o muita jeito chinês diferença. de trabalhar, Uhum. porque é muito diferente, né? O jeito Aham. chinês de trabalhar, de se comportar, de interagir no trabalho. Uhum. E várias vezes até é visto como ofensivo, assim, o jeito chinês de trabalhar para um brasileiro, sabe? Então, alguém que consiga perceber isso e que não se ofenda, por exemplo. Aí, isso Uhum. com certeza foi levado em consideração. Que mais? E eu lembro que muitas vezes na sua empresa de trabalho, que o ambiente, né, seus colegas, a maioria são chineses. Aí esse jeito de eles, tipo, tem que resolver de qualquer jeito. É, Nunca abre mão. desde Você me fala várias vezes. Não foi assim? Essa é a cultura Aham. chinesa. A cultura chinesa. Mas isso eu já sabia, né? Porque em Hong Kong era assim. Porque é uma coisa que me Aham. fascinava muito. De, Uhum. de nunca deixar para o dia seguinte o que você pode resolver hoje, Uhum. sabe? Ok. E tudo tem que resolver. Tudo. Essa coisa do comprometimento muito forte, sabe? Então eu Uhum. gostava muito disso e tal. E Uhum. o trabalho é assim, entendeu? Várias vezes o meu chefe fala, não deixa pro dia seguinte, não deixa pro dia seguinte. Ele tá. Aham. Tu quer É saber meu se vai dever ter de que casa trabalhar tem que mais. deixar dia seguinte, não. Aham. Porra, não é? Dever de casa sempre pela semana que vem, aí mais uma semana, não foi? Tá. Aí Mas ficar uma pro ano coisa que aqui, vem. tá? Então, fala que você já morou em Beijing, morou em Hong Kong. Já viu grande diferença entre o sul e norte da China? Cultura muito diferente, tá? Claro que Muito. Hong Kong é mais fácil para adaptar, porque é um lugar que é mais ocidental. Mas agora Uhum. que você foi um dos poucos alunos meu, visitou a minha família, Sim. visitou a minha cidade, minha província. Fala um pouquinho sobre essa E viagem para a minha conheci, cidade é Kunming, sudoeste da China, tá, gente? Ok. conheci a família, casa, a gente fez uma Uhum, viagem de carro em Kunming. uhum. Foi muito chill, É, não foi?
Hotel Tio foi muito incrível. Ah, é muito Uhum. diferente lá, né? Super agradável, um lugar alto, cheio de montanhas, Yunnan. Aham. E, e Eu a, falei que minha cidade parece Porto Alegre. Você concorda? que eu sou do Rio Grande do Sul, né? E lembra mesmo um pouco, é arborizado. É muito legal. Tem um lago enorme. Esse sentimento para mim, porque parece Porto Alegre. Quando eu fui visitar Porto Alegre, porque a marido a família do meu marido é do sul também. Aí eu visitou a família dele lá, no Porto Alegre. Para mim, totalmente, tá? Totalmente é minha cidade. Não tem Ah, esse sentimento relaxado, as pessoas muito simpáticas. então, para mim o que tem é aquela vibe de que é Muito uma lindo. cidade grande que não é tão grande, sabe? Porto Alegre é assim Aham. também. É uma É cidade uma cidade grande, mas tem média. uma vibe um pouco mais de interior. Tem Uhum. essa vibe um pouco mais descolada, assim, nesse sentido. E tem Aham. aquele lago incrível no centro, que lembra um pouco aquele parque Farroupilha que tem no centro de Porto Alegre, que tem um lago meio parecido com aquela. Uhum. O lago realmente Uhum. é incrível. E Aham. aí, mas assim, visitar a tua família foi uma experiência maravilhosa. Eu realmente me lembro Uhum. de a gente comer mixian. Até Aham, isso é a melhor coisa, não, não fala. a Mexer. melhor O coisa que é da mexer? vida. Fala para a pessoa, borral. O que é mexer? Mixian é o macarrão de arroz que é feito em Yunnan, só que ele é feito de um jeito diferente, ele é feito com macarrão cozido. Olha Então ele é mais isso. macio e ele é bem redondinho, assim, e aí eles colocam várias coisas Aham. incríveis. E Ah, aí de lá, ok. Mixiana é mágico. Aí, e eu já comia em Hong Uhum. Kong. Hong Kong é muito comum, né? Uhum. Sim. Mas lá é de onde a origem é de lá, sabe? Uhum. Então, aí a gente de lá saiu viajando. E aí Yunnan tem umas cidades históricas. E vários lagos e montanhas e tal. Então o cenário é realmente muito incrível. E a gente foi com o tio da Ju, ele foi Uhum. dirigindo. Aí a gente foi para Lijiang. Uhum. Lijiang Aham, isso foi Lidão, é foi uma Dali cidade também. histórica. E a gente foi para Dali, que Dali é muito legal Uhum. mesmo, incrível. É uma cidade super antiga, na beira de um lago. E bem real, assim, ainda. As pessoas que Uhum. vivem lá, que estão lá, são as pessoas que vivem lá. Aí de lá a gente Uhum. pegou um teleférico e subiu numa montanha, 4.000 metros de altitude. Verdade. Qual altura esse teleférico chegou? 4.000, Altura, borral, né? lembra? Quase 4.000, 3.950. Aham. Tem E uma como foto. que você era nessa altura? Ai, fiquei passando mal. Eu tenho foto, tá? Depois, gente, eu vou postar essa foto. O Raul estava nessa altura e com o Léo, meu marido, tá? E os dois não conseguiam mais subir mais. Esse teleférico, só para vocês saberem, tá? Ele é de o nível um, tá? Até chegou lá no cima. São a altura mais alta do mundo, tá? Em menos de, eu acho que era 15 minutos, talvez 10 minutos, ele subir, tá? De uma altura de 2 mil um pouquinho, eu acho que dali era 2 mil um pouquinho, depois a gente chegar quase 4 mil. Era muito rápido, tá? E é Uhum. muito alta. Realmente, você Ah, estava passando mal lá. Aí que você tem esse, já conhece, não só isso, eu sei que você foi outra cidade também. Então, por exemplo, você foi em Chengdu. Que eu lembro que a sim, Bohao, eu lembro, você até participou, o Hanyu o Ponte Chinês, é uma competição, tá? Uma competição de chinês para os estudantes estrangeiros do mundo, tá? O sede foi o Instituto de Confúcio. Bohao ganhou segundo lugar no Rio de Janeiro, tá? Até foi no São Paulo. Então, na Uhum. sua palestra sobre a comida, eu lembro que essa palestra a gente fez juntos, é uma palestra sobre comida, porque você tem a paixão. Aí você mencionou que macarrão, tipo, da China inteira. Todo lugar diferente. Então, hoje em dia, que se alguém seguir ele, vai conseguir ver um macarrão, ele coloca muito. Tandamian. O que é isso? Tandamian, Tandamian de onde? De onde? Chengdu. É de Sichuan, Do, Chengdu. Uhum. de Que é uma Sichuan. dos pandas. Uhum. A região que tem famosa pelos pandas e tal. E famosa pela comida apimentada. Aham. E você gosta muito? É incrível. É demais. Aí eu Aham. aprendi a fazer dandamen recentemente. Caramba. Ok. A pandemia Ah, faz bem, viu, gente? E borra aprender a fazer dandamen. Ok. aprendi. Olha, foi difícil, porque são muitos preparos e tal. É, Aham. e aí a Amanda, minha amiga que entrou aqui, ela provou o dandamen. Aí eu, Aham. E ela gostou?
Gostou, gostou. Apesar de ela ter medo da comida apimentada. Mas eu fiz menos da apimentada. Aí, é muito incrível. A comida de Sichuan, ela tem um sabor muito marcante, assim. A pimenta seca, Uhum, o uhum. huayao, que dá mais ou menos aquela sensação sabe, do jambu, que deixa a boca meio dormente. Jambu, uhum. Jambu do norte. Tá? Para quem Isso, não sabe, que huayao, jambu é jambu, sim. uma folha muito interessante. Tá? Quando eu descobri que é jambu, porque eu provei o tacacá. Tá? E o tacacá é um mágica para mim. É uma coisa que mais mágica do mundo. Porque eu não Aham. acreditei. Ele tem aquele goma que parece uma gelatina. É de uma árvore. Gente, no Brasil tem coisa dessa, tá? Para mim é sensacional. Aí, esse jambu, essa folha, ele tem uma sensação, parece uma anestesia, que a sua língua não sentia nada. E o huajiao do Sichuan, que é chamado Huayao, pimenta do Sichuan, é também parecido. Uhum. olha pra pai, a Vontade casa. de ter a casa, Pedro. Ele Ok, acha que eu consigo. Não, ele acha que a gente encontra na Casas Pedro essas coisas, mas esse é no mercado chinês, não é nas Casas Pedro. O aham, único lugar sim, que sim, vende sim, aqui no tem Brasil sim, tem é sim. Casa Pedro tem sim. Daí, é, quando for no Casa Pedro, usa máscara, tá? Não me esquece. pode Aí, deixar. outra coisa, que eu vejo que da China e tudo, e depois você passou 2 anos, não foi? Um ano, Um ano e um meio. meio. Um ano e Um ano e meio. meio no Índia. Aham. Pedro, Aí. Índia. Índia, por que Índia? Porque daí a China já não era mais tão diferente, eu precisava de um lugar mais diferente. Olha, eu não vi. Ele fala que não é mais diferente. Você conhece todos os lugares? Não, mas aí já virou muito comum, não. Não, Aham, não é. aham. é, não, eu queria ir pra Índia também. Sempre quis ir Uhum. pra China e ir pra Índia. Aí quando Todo eu mundo, né? morei. Quem nunca? Uhum. Quem nunca? Quem nunca quis morar na Índia? Aí acho que é super comum, né? Aí quando eu morava em Pequim, eu fui pra Índia visitar. Uhum. Foi meu presente de Aham. aniversário, né? E, e aí Presente, não? foi uma das experiências mais difíceis da minha vida, a minha viagem pra Índia. A gente ia muito num restaurante Uhum. indiano, que tinha perto da faculdade, lá em Pequim. E aí, nossa, eu Uhum. achava muito fascinante. Eu sempre vou pra onde eu gosto de comer, né? Aí a comida era Ah, muito A comida indiana é muito incrível. E aí, bom, comecei a ficar fascinado, fascinado. E, uhum. e também a Índia era muito diferente e tal. E aí, Uhum. e uma cultura muito rica. Enfim, a Índia também é um mundo, né? De diversidade. Uhum. E, Uhum. e aí eu decidi ir visitar. Só que tinha 20 e poucos anos, acho que eu tinha 22 anos nessa época. E eu fui Uhum. sozinho pra Índia. E foi uma experiência super traumática, na verdade. Qualquer lugar sozinho, não é, Pedro? Eu não me lembro, você foi a E algum aí lugar com alguém? Não me foi lembro, não, o tá? quê? Comigo foi minha cidade. Mas mesmo para a viagem da minha cidade, você chegou primeiro, sozinha. É, Ok? sozinho, vou sozinho. Depois eu fui buscar ele no hotel, ok? As pessoas ficaram chocadas quando eu cheguei lá falando português com ele, ok? É mesmo. Enfim, aí eu fui pra Índia visitar. E aí foi super Uhum, difícil. Aí eu já tinha uhum. vivido em Pequim, né? E eu falei que se a pessoa sobreviver a Pequim, sobrevive a qualquer coisa. Mas daí eu pensei que também tinha que sobreviver à Índia pra sobreviver a qualquer coisa. Então eu decidi morar na Índia, né? Olha, agora Porque foi super Índia em difícil. comparar com Beijing, qual é mais difícil, Não, Bohal? mas falando sério, assim, eu queria. Quando eu visitei a Índia, esses 10 dias que eu passei, eu Uhum. pensei que era muito pouco Ah, para viver tudo aqui, para conhecer tudo aquilo, que era muito fascinante, sabe? uhum. Muito Aham. intenso. E aí eu decidi que eu precisava de mais tempo. Quando eu me formasse, eu queria ir para lá. Aí Uhum. eu consegui ir, fui trabalhar num projeto social, depois eu fiquei um tempo. E a Índia e a China são muito diferentes, né? Muito, completamente. Uhum. Inclusive, e tem Uhum. fronteira um com o outro, mas são dois mundos, assim. Qual é mais E difícil? em A conflito. gente quer saber. Tá. É, Beijing ou Índia? Qual é mais difícil? Oi, Henrique. O meu sobrinho tá aqui. Ah, Beijing. ah. É, com certeza a Índia é mais difícil, tá? Mas assim, na verdade sei lá, é muito distinto. É, para fazer amigos ou se Uhum. adaptar na vida em sociedade, a Índia é mais fácil. Porque Uhum. eu acho que uma coisa que influencia muito é a questão linguística, a barreira linguística, né?
que na China se tem. Aham. Porque é muito Uhum. difícil falar chinês, por mais que tu estude, chegar num nível em que você fala chinês muito bem, fluentemente é super difícil. Uhum. E Uhum. na Índia as pessoas falam inglês, né? Não todo mundo, mas Uhum. tem. O pessoal do meu trabalho, todo mundo falava inglês. Então é mais fácil se comunicar e mais fácil de fazer amigos. Uhum. Os indianos têm Aham. uma coisa que lembra o jeito dos brasileiros, assim, tem essa coisa. Mais alegre. Mais É, alegre, mais aberto. isso. Mais alegre, mais, sabe? Uhum. Mas eu acho que é muito pela questão linguística também, sabe? Aham. Especialmente, assim. E Uhum. aí, então, como na Índia tu consegue se comunicar em inglês, e aí isso vai facilitando e abrindo algumas portas. Então, nesse ponto é mais fácil. Agora, no Uhum. da vida do dia a dia, em questão de infraestrutura, Na China é muito fácil, sabe? Hoje, se locomover. Uhum. Na China é muito fácil se você perder, se você pedir ajuda. Até Aham. hoje em Shanghai, tipo, se tu tiver perdido, vai aparecer alguém que fala inglês. Tu pode confiar nas Uhum. pessoas com facilidade, sabe? Uhum. Porque a Índia Uhum. tem muitos problemas sociais ainda. E tá em Aham. desenvolvimento e tal. Então, nesse aspecto é mais difícil, assim. E Uhum. então se adaptar lá na Índia, tu pode ficar doente, sabe? Comendo a comida, porque a famosa Delhi Ó, Delhi ó, tem a alguma gente está falando de comida área, indiana muito gostosa, tá? é Aí tudo incrível. maduro. E aí, problema que você falou que você pode ficar doente. Esse tem que tomar Sim. cuidado, tá? Na Índia sempre tem. Higiene é um problema. Né? Comida na rua, especialmente. Eu sei que você adora comida na rua. Amo, amo. E na China eu nunca tinha tido uma infecção alimentar. E na Índia eu tive Aham. quatro. Quatro vezes. Uau! Tal. É. Aí. Uhum. Aí, enfim, aí eu. Então, nesse aspecto é mais difícil. Então, os dois, sabe? Uhum. Na China é muito fácil hoje se locomover, se pegar um trem, se não sei o quê. Na Índia isso tudo é muito mais difícil, sabe? O dia a Uhum. dia, a vida no dia a dia na Índia sempre tem alguns desafios, tudo tem que negociar e tal. Na Índia é mais fácil. Uhum. Na China é mais Uhum. fácil. Em qualquer lugar, Uhum. mesmo em Pequim, sabe? Mas aí tem a questão linguística que dificulta muito as relações humanas na China, entre Uhum. amigos e tal. Então a solidão na China era mais forte do que na Índia, sabe? Porque o Índia que mesmo tem hoje dificuldade locais, mas que na China você tem menos amigos, vamos falar, bem mais simples de dizer. É, Difícil você ter um amigo, aí você se sente mais sozinha. Quando estava na Beijing, em Hong Kong não. Em não, em Beijing Hong Kong é dava. mais fácil também. Na Beijing É, dava, tá. Uhum. É assim, é assim. É uma eu cidade acho que. grande, no que pessoa do norte, aí que esses, a nossa personagem, por exemplo, profile, vamos falar que é um chinês, normalmente por causa da nossa cultura, tá? Que a nossa história, são os povos muito fechados, tá? E Uhum. a gente não está acostumado a abrir para o chinês. E eu acredito que a empresa chinesa que contratar você, grande parte eles sabe que você tem uma experiência muito forte ligada com a China, que conhece a nossa cultura. Tá? Então, e eles se sentiam mais à vontade, mais confortável, com certeza. Aí, mas na Índia, mesmo que o ambiente era muito difícil, e mas você era mais feliz, não foi? Esse é o Ah, grande não, eu fui diferença. feliz. Eu fui feliz nos dois lugares. Eu fui feliz nos dois lugares, com Aham. desafios distintos em cada um deles, né? Mas Uhum. eu fiz amigos em Pequim também. Eu não Uhum. tenho nenhum amigo pequinês, eu acho, de fato, mas eu tenho vários Aham. amigos em Pequim, de Pequim, Uhum. que moram lá e tal. E eu fui feliz lá. Cada momento a gente vive de uma forma, né? Eu acho que naquela Uhum. época em Pequim, talvez eu não tinha uma maturidade que eu tive quando eu morei em Nova Delhi, por exemplo, Uhum. sabe? Para Uhum. me adaptar e tal. E talvez essa Aham. maturidade tenha feito a experiência indiana ser mais fácil. Assim, Uhum. eu tenho a ideia de que a minha experiência em Pequim foi muito, muito difícil. Foi muito, Uhum. sabe? Mas também são várias questões. A questão do inverno e da poluição, tudo isso vai afetando, né? Aham. Mas eu com certeza não consigo decidir, assim. Eu fui, sem dúvida, feliz nos dois lugares. E, Uhum. e que mais? E você tem um medo quando você viajar sozinha? Por exemplo, porque eu lembro que uma vez que, não, mas naquela viagem, quando você estava no Dali, você tinha que voltar para Kunming sozinha, tá? Que a gente estava ficando lá porque você tinha que resolver problema em Beijing, você precisa entrar na faculdade.
Aí você É. tinha que terminar a viagem de repente e voltar sozinha e depois pegar o avião para Beijing de novo. Aí essa viagem você fez sozinha, de Kunming, de um ônibus, acho que 6 horas até o Beijing, até de Dali para Kunming. Então, como que foi? Você não tem medo, Pedro? Então, eu tenho medo. Eu morro de medo. Eu fico cagado Uhum. de medo. Fico cagado Mas de medo. você vai mesmo. A Uhum. primeira vez que eu peguei o avião pra Índia, eu tava cagado de medo. Eu já, Aham. eu já cheguei a chorar de medo num avião, assim, numa coisa dessas. Mas eu vou igual. Porque o medo, Olha. porque o medo, ele tá na nossa cabeça. Uhum. Especialmente na Uhum. China, na Índia o medo pode estar do lado de fora também. Mas porque as coisas podem ser mais difíceis. Sei lá, chegar na Índia na primeira vez Uhum. pode ser super difícil. Uhum. Alguém pode, sei lá, Uhum. te levar para um lugar no fim do mundo. E eu tenho conheço várias pessoas que tiveram experiências super traumáticas, assim. Mas na China não, sabe? Aham. É super difícil disso acontecer. Então o medo tá na cabeça. E aí, se o medo tá na cabeça, ele vai. Quando a situação acontecer de fato, vai ser Uhum. responsabilidade. Eu penso isso. Então, na verdade, eu tava falando com a minha terapeuta, tipo, o problema de fato são 8% e os outros 92% é o que tu acha que o problema é, né? Então é isso. Então eu meio que vou. Aquela vez que eu tive que pegar o ônibus, eu tava morrendo de medo. Mas hoje em dia eu não Aham. teria medo de passar pela mesma coisa, porque aquilo lá foi a primeira vez. E eu nunca tinha morado na China continental ainda, né? Eu tava acostumado com Uhum. Hong Kong. Uhum. Eu tava, tipo, viajando Verdade. sozinho, meio que pela primeira vez, assim. Então Uhum. hoje em dia é super fácil, sabe? Depois eu fui com o trabalho, peguei um trem pro meio do nada, que a Gente, gente foi. você já fala bem melhor chinês também. Essa ajuda E muito. também muito melhor do que naquela época. Então naquela época eu tinha mais Aham. medo. Mas eu fui. Eu dormi no Aham. aeroporto. Uau, eu dormi no aeroporto, nem eu tô sabendo disso. Esse foi Aquela noite onde? eu fui no aeroporto, lá em Kunming, porque eu tinha que ir pro Ah, aeroporto. no domingo você tinha que pegar voo, dormir no aeroporto. Não Tinha que sabia isso. pegar voo. Eu fui direto do voo Aham. pro aeroporto, aí fui pra Pequim. Aí chegando em Pequim, Uhum. fica mais complicado. Mas eu no final. Olha, todo mundo tá adorando o nosso bate-papo, Pedro. Olha, muita gente fala que a Juliana falou que agora Olha, ela quer conhecer o indiano também, professora. Ok? Que coisa! Aí que eu vejo que você tem, eu falei que tem uma vida realmente muito colorida. Você ainda é tão jovem, já conhece tantos lugares. E não só conhece, conhece. Realmente, você quer mergulhar na cultura para conhecer os povos, mas você sempre tem um paixão em chinês. Eu lembro uma coisa, antes foi karaokê, quando estava comigo. Como é que a foi gente karaokê? Vamos falar um pouquinho disso. Eu adoro karaokê, é muito divertido. Adoro! Cara, Ok. eu sou muito chinês, né? Eu acho que Uhum. vários aspectos da Eu minha vida concordo. são chinês. Tu concorda, né? Eu sou mais Uhum. chinês do que tu, né? Aham. Mas por que você reclama quando eu trata você que nem um professor chinês? Aí você é muito chinesa! Esse é muito chinesa! Aham, ok. Quando pedir fazer dever de casa, eu viro chinesa, não Cara, é? eu Ok. sou muito chinês, então eu tenho esse lado um pouco antissocial, assim. E o karaokê é Uhum. totalmente uma diversão antissocial. Não precisa ir num bar Uhum. com várias pessoas, tipo, ir numa balada, meio desconfortável, muita gente que tu não conhece, dançando, muito próxima. Tu vai num karaokê só com os teus amigos, tu coloca a música que tu quer, compra a bebida, Verdade. fica na sala só para as pessoas que tu quer que Hum. estejam na sala. E aí você ainda pode cantar, é super divertido, a gente adora cantar, né? Olha, O só meu para pai, cantar. ele Agora adora. pergunta. Ok, que tipo de música você cantou lá? É? Que Eita, nem tipo me de lembro mais que música? tipo de música eu cantei. Devo ter cantado aquelas músicas chinesas antigas. Olha, gente, ele não cantou qualquer música chinesa antiga, não dá. Ele cantou uma música, uma peça de ópera de Guangdong, tá? De Guangdong mesmo, com cantonês, ok? Em Mas cantonês, uma ópera antiga. Ela é incrível. Claro que tem várias músicas em inglês, tá? Em inglês também, até tem coreano, tem japonês também. Mas essa é uma coisa muito cultural. Que você quer conhecer chinês, quer fazer amizade com chinês, vai na karaokê, ok? Vai resolver, ok? eu adoro. Com os meus amigos em Hong Kong a gente ia no karaokê também. Eu sempre fui Aham. obcecado por essa música específica. Ela é a música da Uhum. minha vida, Chi Ok Tai, né? Uhum. Ela, Aham.
representa muito, assim, pra mim. Então, na minha Uhum. formatura, aqui no Brasil, na festa de formatura, eu cantei essa música também, com a minha mãe chinesa, juntos. Oh, Em que grande. bonitinho. Aham. Sim, eu, claro, Aham. a ópera cantonesa, super antiga. Eu amo. Uhum. Eu sei alguma Uhum. música que em mandarim também sei cantar. Mas essa foi a primeira que eu aprendi, assim. Uhum. Eu adoro. Entendi. Tá, mas eu fico impressionada, eu estava chocada, que como é que você consegue cantar uma ópera de cantonês, que é antiga. Tá, todo mundo falando que esse é no outro nível, esse já está no outro nível, tudo bem. Mas eu pergunto, que Que eu nada. falei Eu no nem sei. começo que você é o meu aluno, é um dos mais avançados, e nossa aula hoje em dia, maioria, várias, normalmente eu falo chinês, não é? Espanhol. Normalmente, eu explico muitas coisas em chinês. Aí muita gente, muitos alunos, todo mundo queria chegar ao seu nível. E você tem alguma sugestão? Como você conseguir comunicar? Hoje em dia eu sei que você comunica em chinês. Sei, comunica sei. Aí, não, aí, como é que é a sua Ah, sugestão? Como você consegue chegar? Tá? Para a pessoa, é tipo uma mistério para muita gente. Canta um cara, pouquinho, eu te eu, falo. eu me... Eles Ok. canta, não, não vou cantar. Aham. Olha só, Aham. quem sabe no final, né? Sobre aprender. Ah, mas eu não me comunico tão bem assim, né? Você comunica assim. Esse é como a sua professora que eu sei, tá? Comunica Ah, assim, comunicação comigo muitas vezes fica difícil porque eu estou ensinando, né? Eu só falo a palavra que você não conhece. Se você conhece, eu ensinar o quê? Não precisa, não é? E é mesmo. E é mesmo que tem alguma coisa que você estuda muito, Borral. não. Criança que não ouve ele, tá? Esquece a sugestão dele, tá? Ele não estuda muito. Mas tem Ó, eu que ter tenho uma. uma coisa de certo. Eu tenho uma. Eu acho que tudo que envolve China e cultura chinesa e chineses tem a ver com persistência, né? Não pode ser Uhum, fácil, senão não tem valor, entendeu? Várias expressões uhum, chinesas são assim, tipo, trabalho duro, não sei o quê. Então, em uhum, chinês, assim, você não vai aprender de um dia para o outro, você não vai. uhum, E também tem a ver com cópia também, repetição. A língua inteira, ela gira em torno disso, assim. Então, uhum. você não vai aprender do dia para noite, não é fácil, tipo, que nem espanhol. Sim. Eu acho que a minha comunicação é péssima ainda. Mas você tem que Uhum. continuar, entendeu? E continuar por um bom tempo, assim, porque não é do dia pra noite. Então, tipo, existe um É tempo assim, faz diferença, tá? E é, você está tem que. insistindo por tantos anos porque você gostar? Porque eu amo. Viu? Viu, gente? Mas isso. Então, Mas, e eu entendo que grande parte desse milagre aconteceu que Pedro já conseguiu comunicar em chinês hoje em dia, tá? E não só falar, não, ele também escreve, tá? Também escreve. Aí essa comunicação acontece muito, tem a ver com ele ama e ele insiste. Mesmo que trabalha mais ou menos, estuda mais ou menos, mas insiste. tudo mais ou Verdade. menos. Não, eu não desisto, eu vou sempre continuo estudando. Mas, assim, estudando do meu jeito, lentamente. Uhum. É isso aí, isso aí. Mas eu Aham, gosto, me fascina, então eu não perco interesse nunca, entendeu? A China é um mundo, aham. e chinês também, e a língua chinesa é muito, muito rica e muito antiga, e é isso que me fascina, assim. Em chinês tem uma coisa que, tipo, que a gente já estudou alguns poemas antigos, sabe? Você consegue ler um poema de, sei lá, talvez 4.000 anos, 3.000 anos, e, tipo, você consegue ler, sabe? Porque se você aprender a escrita, se tu estudar, tipo, da onde Uhum, vem o que tu tá escrevendo, vem de uma escrita numa pedra, sabe? Há milhares de anos uhum, atrás, ainda consegue ler aquilo. uhum. Então, isso é muito incrível, fascinante demais, assim. Por isso que eu não desisto. E por isso que estudar escrita é tão legal, sabe? Por isso que eu falo que chinês é a escrita. E se tu entender a lógica de como se escreve, tu entende a lógica de como se fala, de como a língua funciona. Uhum, Então, entender a uhum, lógica também, tipo, não buscar a tradução, buscar a forma que o chinês fala, pensa, porque é uma língua completamente diferente em termos de estrutura gramaticais, praticamente não tem estruturas gramaticais, né? A língua já existia uhum, antes da gramática dela. Então, uhum. entender como isso funciona, entendeu? Como funciona esse pensamento do chinês, como funciona a escrita, o que aquele caractere representa, sabe?
Aí isso facilita, isso abre várias portas. Por isso que eu acho que, Aham. assim, todo mundo fala que aprender a falar chinês, a escrever chinês é muito difícil, mas eu acho que é fundamental. Se quer aprender de fato, tu tem que entender como funciona a lógica da escrita chinesa. Tipo, não, senão não vai sair do lugar, sabe? Com certeza, com certeza. E nem segura a penina. Você Não, começou, o Bohao começou a estudar chinês de que nem 500 anos atrás na China, que usa esse mesmo jeito ensina as crianças, tá? Aluno mais jovem. Então, eles não conhecem pinyin e estudam ideograma diretamente igual você. Então, é, quando eu conheci o Bohao, que eu descobri que ele não sabia pinyin. Ele só sabia escrever, que incrível. E esse ajudou muito, não foi? muito. É porque Ajudou muito para você estudar. cantonês não tem um sistema de transliteração tão bom que nem o pinyin, entendeu? Aham. Então eu queria aprender cantonês, o jeito mais fácil era aprender através da escrita. Então foi bem ao contrário, assim, do que se aprende normalmente. Uhum. Só Uhum. muito, porque eu queria entender a lógica da língua. Aí o pinyin Aham. veio como um auxílio, entendeu? Quando eu comecei a aprender mandarim, auxílio para digitar com Aham. mais facilidade. Quando eu comecei a estudar contigo, eu queria escrever alguma coisa em chinês no celular, eu escrevia com o dedo. Lembra disso? Uhum. Eu E eu escrevia o lembro pinyin. que quando que você me mandou a mensagem, eu falei, caramba, uma resposta tão tipo, curta, por que ele demorou tanto? Aí eu descobri porque ele não sabia digitar em pinyin, tá? Para quem não Sim, sabe o que é pinyin, escreve. pinyin é um jeito, uma forma de fonema chinês. Tipo, você usa a letra latim, tá? Para solicitar simplesmente, tá? O Sim, palavra em chinês. Ele ajuda você a digitar, ajuda você a aprender a falar, mas ele não é escrita chinês. Porque a gente usa caractere, tá? É completamente outra coisa, ok? É mesmo. Então, por que estou falando que a gente entende um pouquinho da sua vida a partir da Hong Kong e até voltou. E depois, por que você voltou para o Brasil? Quando estava na Índia. ah, eu achei que a minha experiência indiana tava chegando ao fim, sabe? Foi um ano e Já meio deu, quase. né? Já deu. Agora tá ótimo, já deu, né? Eu queria voltar também, eu queria ficar um tempo mais perto da minha família. Aí eu decidi Uhum, voltar. Aí eu consegui um emprego uhum, na empresa chinesa. uhum, E aí, desde então, eu tô uhum. lá. Tá sendo bem legal. Oh, qualquer emprego Não no tem Borra nada conseguir trabalhar. demais. É um dos maiores empresas chinesas aqui, tá? É um grande multi-internacional empresa chinesa. A gente não vai falar esse nome aqui, ok? Mas não é qualquer empresa chinesa, não, tá? Parabéns, tá? Parabéns. Então, Pode quando ele falar. me mandou o recado, eu falei que ele voltando para Rio e foi contratado pela empresa chinesa. Que incrível! Tá? Aí ele falou que depois de um tempão, quando estava na Índia, ele não estava estudando chinês, porque eu acho que a gente tem que voltar para a aula. Ok, vamos lá, vamos começar a sonhar de novo. Ah, eu fiz essa promessa no dia que eu fui contratado, que eu ia voltar a estudar chinês, pro meu chefe antigo. Uhum. Aí eu Ok. voltei. Que agora tem nossa aula aqui, porque o Borral é mais avançado. Aí a aula dele, que a gente está usando, que normalmente que a gente tem nosso livro para seguir. Mas como Borral e eu estou usando de uma forma muito diferente. Atualmente a gente está estudando um filme. Como é que é, Borral? Fala um pouquinho sobre isso. Ah, e o filme é incrível. Eu adoro o filme. Não, assim, a gente não tem mais usado o livro, eu acho que também tem a ver com o fato de que a Ju adapta o jeito que o aluno funciona, entendeu? Aham. E para Uhum. mim, o jeito que eu estudo, que eu aprendi chinês, e que eu aprendi falar inglês também, é sempre, como eu falei no início, não é linear, sabe? Então, para mim, é sempre Uhum. muito difícil seguir. Tem coisas muito básicas que às vezes eu não sei, coisas mais avançadas que às vezes eu sei. Então, o melhor jeito de ver, para mim, para eu aprender, é tipo ver como que as pessoas se comunicam, de fato, sabe? Uhum. Ao invés de Uhum. seguir um livro e uma lógica linear, daí o filme me ajuda muito, sabe, para ver como as pessoas, como é Uhum. a comunicação e tal. E aí tem algumas coisas super simples e tem umas coisas super complexas. Aí eu consigo lembrar o que era super Uhum. simples, eu consigo aprender alguma coisa mais complexa também. Depende do nível da Aham. conversa. E aí a Ju, ela adapta isso, entendeu? E aí ela traz também muito dos meus Uhum. interesses, assim. Por exemplo, esse filme é sobre é sobre quando a China começou a abertura e tal, nos anos 90, e que várias pessoas migraram do campo para a cidade. E aí a gente Uhum. vê vários tipos de pessoas com passados diferentes, assim, se encontrando e se comunicando, e Uhum. aí eles têm problemas de comunicação e tal. E aí a Então é história uma gira em torno comédia? disso. É uma Tem uma parte. comédia? É meio engraçado. Eu acho que é um drama comédia. Aham.
Tem um drama, tem Uhum, é um filme sobre comunicação. Aí que a gente usa esse, que é um projeto, eu uso como aula particular, mas eu tenho um plano para usar esse para a turma também. Como um livro, tipo, usar um filme, a gente usa que nem um livro, está funcionando muito bem, tá? Quem usa que tem as expressões, livro normal nunca ensina. O cena você nunca encontrar, mas um filme você vê tudo isso. Eu acho que essa foi uma experiência também fascinante para mim, ok? Outra coisa, agora a gente está na pandemia, infelizmente. E uhum. todas as aulas online. E o que você acha aula online? Eu prefiro presencial, mas não tá sendo ruim, não. Tá sendo ok a aula online. É Ah, ok, dá claro que pro gasto. presencial é melhor. É verdade. É tranquilo. A gente consegue ver o filme, a gente consegue falar, consegue escrever, Uhum, consegue. É tranquilo. uhum, Prefiro pessoalmente, mas tá sendo ok. Assim, eu consegui adaptar uhum. toda a minha vida pra vida online durante a pandemia, sabe? E Tipo, aí. normalmente você dá online, ok. E outra coisa, e pandemia, esse afetar você, vida, dia a dia? Que eu nunca perguntei a ninguém como que é dia a dia de todo mundo. A grande dificuldade para todo mundo, eu acho que psicologicamente dá. Se a pandemia afetou o meu dia a dia, nossa, Uhum, completamente, né? A minha vida mudou. Eu tô preso dentro de casa 24 horas por dia. Só saio porque uhum. é essencial. E eu tô fazendo trabalho de casa e tal. A vida no trabalho Você resolveu estudar chinês, né? eu deveria estudar, mas eu consegui adaptar, assim. Eu tentei manter a minha Uhum, rotina. Tanto é, continuo com a aula de chinês, continuo trabalhando. uhum, Mas estou aqui sozinho, né? Longe da minha família, aqui no Rio de uhum, Janeiro. E aí eu fiquei aqui. uhum. E então, sim, mas agora eu já estou acostumado. É, até nem tudo é ruim, né? Tem o seu lado bom, assim, eu consegui aprender vários pratos chineses que eu não sabia cozinhar e eu decidi aprender a cozinhar eles, entendeu? É verdade. Nada, é, Você sempre me comida perguntando que como macarrão. que fazer alguma coisa. Aí sobre cozinhar, aprender a cozinhar em casa. Onde você acha esses ingredientes? Aqui no Rio tem um mercado chinês que tem a Uhum, maioria dos ingredientes, no Flamengo. Eu fui no do Flamengo, uhum, tem um lá ainda, né? Tem um aqui em Copacabana aham. também. E E eles te entregam? não, eu fui lá mesmo. Eu fui lá mesmo. Uhum, E eles estão entendi. abertos. E aí tem, a maioria dos ingredientes eu consegui encontrar nesse mercado chinês e tal. E algumas Uhum. casas Pedro vende também, sabe? E alguns temperos, algumas coisas desse tipo, sei lá, anis, pra fazer Hong Xiao Rou. Uhum. E Oh, a niche para fazer Hong Shao Rou, que coisa. Aham. sim. Aí eu aprendi, eu peguei várias receitas e tal. Desde que eu fui morar na China a primeira vez, eu queria ter feito um curso de culinária chinesa e eu nunca tinha feito. Aí eu peguei o tempo que eu tava livre aqui na pandemia, aproveitar que eu ia ter que Aham. comer tanto em casa e comecei a estudar um pouco sobre essas receitas assim, mais complexas. E no Uhum. fim, várias são mais fáceis do que parecem, né? A Uhum. gastronomia chinesa ela é feita pra ser rápida, né? Tipo stir fry, chow. E Ou, você é rápido? ou alguma coisa feita para, ou alguma coisa que se cozinha por muito tempo, ou alguma coisa que você faz muito rápido. Tipo chow. Entendi. Tipo chow mein, né? Aham. E, e aí. Só que tem vários preparos, né? Olha quanta coisa tem que cortar, quanto molhinho tem que preparar, quanto não sei o quê. Aí tem que deixar a carne Então, marinando. gente, Então, siga só o ele, final tá? Siga ele nas fotos, que Pedro, de vez em quando, ele coloca pode a comida gostar. dele. É incrível. Comida chinesa, tá muito legal. É isso mesmo. Então, na pandemia, que também é uma coisa que eu já gosto de cozinhar. Mas por causa de agora que a gente tem que ficar em casa, aí todo mundo começa a fazer comida, tá? Eu também. Eu também. E agora que quase chegar no outro tempo, tá? O papo foi muito boa, Pedro. E agora pergunta às pessoas. Gente, vocês que têm alguma pergunta agora, quer resolver, quer perguntar ao Pedro, ou me perguntar, e pode fazer agora as perguntas, tá? Aí que tem uma coisa que eu até esqueci. Para a pessoa que vai fazer, vai planejar que fazer aula agora, isto é chinês, Vai qual é a sua tudo estar. sugestão? É. Qual? Ok, desculpa. Sugestão. Eu não ouvi, Qual a eu não. sua sugestão para as pessoas que vão começar a estudar chinês? Eu acho que você tem que estar preparado psicologicamente, porque é muito difícil. Eu não ouvi ele, não. Cultura boa é muito fácil. Comigo não Não, é ó, difícil. Comigo, cara, faz com a professora, estuda com a professora, Bal, estuda com a professora Bal, estuda com a professora Bal. Isso daí com a professora Bal. Isso daí com a professora Bal. Isso daí com a professora Bal. É, eu acho que você tem que estar preparado psicologicamente, porque é muito difícil. Não, não, cara, faz com a professora Bal, estuda com a professora Bal.
Assim, não estude chinês apenas porque você quer Olha, fazer. desculpa te interromper agora, que a nosso tempo está acabando. Vamos voltar, tá? Porque ele vai sair agora, vamos voltar e para as pessoas Com fazerem cer- perguntas. Eu vejo várias gente está Puder, olhando, tá? Agora, um momentinho, gente, a gente já volta já, tá? Já volto e depois a gente